Capítulo 12. A linguagem da intimidade. A sabedoria ou conselho de Deus são águas profundas e muitas vezes é um mistério para a mente natural. Já escrevi isso várias vezes, mas para ter certeza de que se torna real no âmago do seu ser, vou continuar repetindo. Deus deseja apaixonadamente a intimidade com você. Ele anseia por sua comunhão. Ele não apenas deseja interagir com você, mas que essa interação seja rica e exuberante, comunicando-se com Deus em seu nível. Para que esta comunhão abundante se torne uma realidade, Ele criou um caminho para termos comunhão com Ele ao seu nível. Permita-me explicar. A Escritura nos diz, porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios 14:2. Sabemos que Paulo não está se referindo a nenhuma das categorias de línguas públicas, pois ambas são pessoas que falam a palavra de Deus ao povo em línguas que não são familiares ao libertador. Nesta escritura, Paulo está se referindo a quando oramos ou comungamos com Deus. Quando oramos em línguas, falamos diretamente a Deus, não aos homens. Paulo também escreveu: o Espírito Santo nos ajuda em nossas aflições, pois nós nem mesmo sabemos o que devemos orar, nem como devemos orar. Romanos 8:26. Novamente, dois obstáculos distintos para a comunhão com Deus. Muitas vezes não sabemos o que orar, ou em segundo lugar, como fazê-lo. Isso é melhor ilustrado da seguinte maneira: se eu fosse entrar no escritório do presidente dos Estados Unidos, poderia me comunicar com ele no nível dele? A resposta é obviamente não. Ele teria que descer ao meu nível de compreensão. Ele sabe muito mais do que eu sobre os assuntos da nação, incluindo todas as questões de segurança que não são disponibilizadas ao público. Ele conhece os muitos planos e projetos da nação, com os termos e códigos que devem ser mantidos em segredo, porque se caírem nas mãos de pessoas erradas, podem ameaçar a segurança nacional. Em paralelo a isso, quando eu entro no escritório do Rei do Universo, sua sala do trono, se eu apenas orar sem entender, então nossa comunicação é limitada. Não posso falar com o Senhor em seu nível, porque Ele sabe muito mais do que eu. A única maneira de Ele se comunicar comigo é descer ao meu nível de compreensão. Como em nosso exemplo acima, Ele sabe muito mais do que eu sobre os assuntos do universo que incluem os mistérios, mantidos em segredo por várias razões. Uma delas é garantir que os mistérios não caiam em mãos erradas. Isso é visto claramente na admoestação de Paulo. Falamos da sabedoria secreta de Deus, uma sabedoria que estava oculta, e que Deus destinou para nossa glória antes do início dos tempos. Nenhum dos governantes desta época o entendeu, pois se o fizessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:7-8. Mesmo que isso fale especificamente da sabedoria da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus e das glórias que se seguiram, é apenas um exemplo de Deus certificando-se de que sua sabedoria não caia em mãos erradas. Mas existem outros. Ver Mateus 7:6. As Escrituras nos dizem que estamos em uma guerra e os inimigos contra os quais lutamos são principados, potestades, governantes das trevas e forças espirituais demoníacas. Efésios 6:12. Em uma guerra natural, deve haver uma comunicação secreta entre aqueles que lutam juntos. O mesmo se aplica ao comandante das hostes do Senhor e aos guerreiros do seu reino. Que ligação de comunicação secreta fabulosa o Senhor deu a seus filhos para o bem do reino e nossa proteção. O inimigo não tem ideia do que estamos pedindo ao Pai quando falamos em línguas. As forças demoníacas podem estar desenvolvendo um plano para atacar a nós ou aos entes queridos, mas enquanto oramos em línguas, de repente uma enxurrada de ajuda angelical aparece para a surpresa dos demônios. Como resultado, os demônios fogem aterrorizados antes que seus ataques prosperem. O propósito principal. Nossa linguagem de oração em línguas não é apenas para evitar que o conhecimento crítico caia nas mãos erradas. Seu objetivo principal é a intimidade. Minha esposa e eu estamos juntos há tanto tempo, e nos tornamos tão próximos que desenvolvemos uma comunicação única para nós. Ela pode me dizer coisas no meio de uma sala cheia de pessoas que ninguém mais entenderia. Desenvolvemos uma linguagem de intimidade. Isso não acontece apenas com maridos e esposas, mas com todos os que têm relacionamentos íntimos. Pode ser entre amigos de vida, aqueles que trabalharam juntos por anos, aqueles que foram para a guerra juntos e assim por diante. Resumindo, existe uma linguagem de amizade formada exclusiva para eles. De maneira semelhante, Deus nos deu uma maneira de nos comunicarmos intimamente e ter comunhão com Ele em um nível profundo, um nível que nossas mentes não redimidas naturais nunca poderiam alcançar. O salmista previu isso e escreveu: um abismo chama outro abismo com o ruído das tuas cachoeiras. Salmo 42:7.
Essa comunicação é comparada a cachoeiras vivas. Jesus diz isso de nossos corações, fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou a respeito do Espírito, a quem os que crescem nele receberiam. João 7, 38 e 39. Nossa comunhão íntima com o Senhor é comparada ao fluxo de águas vivas. O que o Espírito Santo nos deu, a habilidade que ele nos concedeu, é impressionante pensar sobre. Vamos explorar mais à medida que fica ainda melhor. Paulo continuou falando sobre um crente que ora em línguas. Porque ninguém o entende, entretanto, no Espírito ele fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. O que Paulo quer dizer com mistérios? A palavra grega é mysterium. Vini, sendo um especialista nas palavras gregas do Novo Testamento, escreve sobre esta palavra. No Novo Testamento, denota, não o misterioso, como com a palavra portuguesa, mas aquilo que, estando fora do alcance da apreensão natural não assistida, pode ser tornado conhecido apenas por revelação divina, e é tornado conhecido, para aqueles que são iluminados pelo seu Espírito. No sentido comum, um mistério implica conhecimento retido, seu significado bíblico é a verdade revelada. Então aqui está um dos muitos benefícios de orar em línguas. Deus, o Espírito Santo, sabe qual é a mente de Jesus e do Pai, visto que todos são um. Ele também sabe o que nos falta, pois é nosso companheiro constante. Portanto, ele faz a mediação, dando-nos as palavras na linguagem do céu para pedir, buscar ou comungar de maneira perfeita. Que maravilha! Você pode estar pensando, mas eu não entendo o que estou dizendo quando oro em línguas. Sim, e por esta razão Paulo diz: portanto, o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. 1 Coríntios 14, 13 e 14. Portanto, seja um pedido, intercessão ou simplesmente comunhão com Deus. Se eu pedir ao Espírito Santo para iluminar meu entendimento sobre o que ele está dando meu espírito para orar, ele o fará. Agora, não apenas meu espírito desfruta da comunhão, mas também minha alma, organizando mistérios revelados. Muitas vezes nesta comunhão, as revelações do Senhor vêm das Escrituras que de repente ganham vida, e essas são as verdades que escrevi e ensinei ao longo dos anos de ministério. No entanto, existem muitos mais que ainda não ensinei. Você pode se perguntar por que eu não os ensinei. A razão é que o tempo não está certo, ou Deus queria algo mais dito e enfatizado para o seu povo. Quando falamos como embaixadores do reino, devemos lembrar que falamos como oráculos de Deus, e há coisas que ele deseja que sejam faladas e outras coisas que não devem ser faladas naquele momento específico. Nunca esquecerei quando aprendi isso da maneira mais difícil. Eu estava me encontrando com um homem de Deus que era muito conhecido em sua parte do mundo. Eu ouvirá falar de seu ministério, admirei-o, e desejei muito conhecê-lo. Outro pastor arranjou um encontro para nós. Eu estava tão animado. Então nos encontramos para jantar uma noite, o pastor, o homem de Deus e nossas esposas. No jantar, compartilhei as revelações mais profundas que Deus me deu que eu pudesse pensar, e fiz isso para impressionar o homem de Deus. Eu não estava pensando nisso conscientemente na época, mas, em retrospecto, sei que esse foi o meu motivo que imaturo. Fomos levados de volta ao hotel naquela noite pelo pastor. Minha esposa e eu estávamos exaustos, foi um longo dia. No entanto, por mais cansado que estivesse, tive uma sensação muito desconfortável em meu espírito. Eu sabia que o Senhor queria que eu orasse, então disse à minha esposa que fosse para a cama sem mim. Ela o fez, e eu fui para a varanda do nosso quarto de hotel. Assim que meu pé cruzou a soleira, ouvi o Espírito Santo dizer severamente em meu coração: então, o rei mostrou todos os tesouros em sua casa esta noite. Meu coração afundou até meus pés. Fiquei totalmente chocado e também envergonhado. Eu sabia que o Espírito Santo estava se referindo ao erro de Ezequias. Houve pessoas que o visitaram que ele queria impressionar e lemos, e Ezequias ficou satisfeito com eles e mostrou-lhes a casa de seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias e o unguento precioso e todo o seu arsenal, tudo que foi achado entre seus tesouros. Não havia nada em sua casa ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Isaías 39, 2. Após mostrar-lhes todos os seus tesouros, o profeta Isaías trouxe a Ezequias uma repreensão do Senhor. Eu me senti do mesmo jeito. Eu sabia haver falado naquela noite as verdades ou tesouros que Deus havia me mostrado para impressionar aquele homem. Deus então me disse com firmeza: filho, não revelei minhas verdades preciosas para você sair por aí e vomitar sempre que parecer melhor para você. Eles não são dados para impressionar.
Você é um mordomo do que eu revelo a você, e você não deve falar a menos que eu o convide. Rapidamente me arrependi e pedi perdão, o fardo foi retirado e imediatamente fui para a cama em paz. Sua misericórdia é incrível. Se formos sábios, escolheremos nosso círculo íntimo de amigos para ser aquele que não dirá descuidadamente o que há de íntimo entre nós a qualquer pessoa. Amigos próximos sabem como lidar com o que sabem uns dos outros. Se um amigo violar isso repetidamente, teremos que recuar o que compartilhamos com ele, sabendo que não é mais considerado precioso. É o mesmo com os segredos do Senhor. Se desejamos que ele compartilhe seu coração, devemos ser sensíveis ao que e quando ele deseja que compartilhemos. Desenhando o conselho de Deus. Quando oro ou comungo com Deus em línguas, descubro que ideias, revelações, sabedoria ou ensinamento simplesmente vêm à minha mente. A melhor maneira que sei como descrever é que eles simplesmente borbulham como o ar preso sendo liberado das profundezas do mar e voltando à superfície. As ideias surgem do fundo do meu homem interior e vêm à tona em minha mente ou compreensão. A Escritura nos diz: o espírito do homem é a candeia do Senhor, esquadrinhando todas as partes internas do ventre. Provérbios 20:27. Devemos ter em mente que o Espírito Santo não fala à nossa cabeça, mas ao nosso espírito. Essa é a parte do nosso ser que ele ilumina. Quando oramos no Espírito e pedimos interpretação, a sabedoria ou conselho de Deus borbulha de nossos corações para a realidade de nosso entendimento ou mente. A Escritura nos diz: o conselho no coração do homem é como águas profundas, mas um homem de entendimento o tirará. Provérbios 25. O que é um conselho? É a sabedoria que se aplica a uma situação específica. Por que as pessoas procuram conselheiros? Para obter a sabedoria, o sendo um mistério para eles, precisam em uma determinada circunstância. Observe que o único que pode extrair o conselho de Deus, comparado à água viva que vem de um poço fundo, é a pessoa de entendimento, ou aquele que conhece os caminhos o conselheiro. O Espírito Santo conhece todos os mistérios, conselho, conhecimento e sabedoria não revelados, do reino. Novamente ao revisar o que Jesus clamou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu coração. Mas isso ele falou a respeito do Espírito, a quem aqueles que crescem nele receberiam. João 7:38 e 39. De acordo com Provérbios, a água que sai de nosso coração é o conselho ou mistérios de Deus, e Jesus diz claramente que sua fonte é o Espírito de Deus. Ele é a fonte de água viva, vê Jeremias 2:13. Agora leia com atenção o que Paulo diz: falamos a sabedoria, ou conselho de Deus em um mistério, para podermos saber as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Essas coisas também falamos, não com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2:7, 12 e 13. Portanto, a sabedoria ou conselho de Deus é águas profundas e muitas vezes é um mistério para a mente natural. Mesmo assim, Jesus nos diz que essa água viva sairá pelo Espírito Santo. Como? Paulo nos diz claramente: pois o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Entretanto, no Espírito ele fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Aí está. É assim que uma pessoa que possui entendimento extrai o conselho de Deus. Quantas vezes já cheguei a lugares nas Escrituras que eram um enigma para mim? Tenho perguntas sem resposta que me vêm à mente. O entendimento é um mistério para mim. Quase sempre eu simplesmente digo: Espírito Santo, eu não entendo isso, mostre-me. Então eu simplesmente oro em línguas e naquele momento, ou um pouco mais tarde, após parar de orar em línguas e sair do quarto de oração, a revelação da verdade oculta borbulha em minha mente ou compreensão. Oh, como é maravilhoso! Inúmeras vezes, escrevi um livro e cheguei ao que parecia ser um beco sem saída. A direção que devo seguir é um mistério para mim. Eu então me levanto da minha cadeira e começo a orar em línguas, e em questão de tempo, geralmente minutos depois, a sabedoria surge como uma barragem se abrindo, e eu datilógrafo por mais algumas horas. Quando eu era solteiro, era um mistério com quem deveria me casar. Ao longo dos anos como cristão solteiro, havia 3 garotas de quem gostava muito, mas após passar um tempo orando no Espírito, eu sabia que Deus estava dizendo um não definitivo. Então conheci Lisa, e por um mês orei diariamente em línguas por 30 minutos a respeito de nosso relacionamento. Deus me deu um forte avanço nesses momentos de oração, e depois muitas confirmações. Mas devo dizer que eu sabia, sem sombra de dúvida, antes das confirmações, que era ela devido à clareza, acompanhada pela paz, que vinha enquanto orava em línguas.
Houve momentos em que não conseguia entender o que aconteceu na minha vida ou na vida de alguém próximo a mim. É um mistério para mim. Simplesmente peço ao Espírito Santo que, por favor, me mostre sua sabedoria ou visão sobre as circunstâncias. Com certeza, depois de um tempo de oração em línguas, se fosse uma informação que ele queria que eu tivesse, ela viria. Já tive situações em que um certo membro da minha família precisava de oração, e isso estava oculto para o meu próprio entendimento. Mas o Espírito de Deus veio sobre mim para orar por esse membro da família em línguas, e mais tarde descobri a ajuda divina ou prevenção do dano dado. Mistérios são coisas ocultas para a nossa mente natural. Pode ser onde devo ir à igreja, a que ministério devo fazer parte, que casa comprar, como orar eficazmente pelo presidente ou outros líderes, ou como orar eficazmente pelo meu pastor. Como você sabe, a lista é interminável. Paz em saber a direção de Deus. A área de mistério que parece pesar para a maioria dos crentes é a direção. Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram conselheiros. Mas eu tenho ótimas notícias para você. Você nunca mais terá que se preocupar com o que fazer. Deus promete. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que fazer, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Podemos pedir perfeitamente. Como? Orando em línguas sobre nossa situação. Já estive em engarrafamentos antes, onde não sabia o que fazer, então orei em línguas. E toda vez que uma ideia inspirada brotava do meu coração, e era a sabedoria de que eu precisava para a situação. É assim que temos funcionado no ministério ao longo dos anos. Quando me falta orientação sobre o que fazer, oro em línguas por um período de tempo, e de repente ideias divinas inspiradas começam a fluir. Minha esposa e eu começamos o ministério há anos. Cada decisão importante que tomamos veio por meio da oração no Espírito. Hoje temos mais de 30 funcionários com escritórios em 3 continentes. Deus nos deu o privilégio de tocar milhões de vidas com sua palavra e presença. Não tivemos que pedir nenhum dinheiro emprestado em 14 anos, e agora temos ativos físicos e pessoais substanciais para nos ajudar a servir eficazmente o povo de Deus. A razão é tudo porque Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a lucrar, que te conduzo pelo caminho que deve seguir. Se você tivesse obedecido meus mandamentos, então a tua paz teria sido como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48, 17 e 18. Posso dizer honestamente que nossa paz fluiu como um rio. Já estivemos em tempos em que parecia que deveríamos estar em pânico total, ao julgar as circunstâncias que nos cercavam. Ainda assim, enquanto oramos em línguas e confiamos nossas obras a Ele, a paz abundou em nossas vidas. No que diz respeito à oração em línguas, lemos: Pois com lábios gaguejantes e outra língua ele falará a este povo, a quem disse: Este é o descanso com que podes fazer descansar o cansado, e este é o refrigério. Isaías 28, 11 e 12. Aqueles que não têm paz não têm descanso. O resto de que ele fala neste versículo é resultado da paz que flui como um rio. Eu poderia contar inúmeras histórias ao longo dos anos para ilustrar esse ponto, mas uma situação específica me vem à mente. Teria sido muito fácil perder toda a paz porque não sabia o que fazer. Esta situação ocorreu quando viajei para o México para pregar em uma reunião evangelística. Eu voei para a cidade de Monterrey para um evangelismo de uma noite. Era para ser realizado em um auditório no centro da cidade. Eu orei o dia todo em línguas e tive uma visão em meu espírito de uma luz brilhante caindo do céu no topo do auditório em que nos encontraríamos naquela noite. O Senhor falou ao meu coração e disse: Esta é a minha glória que se manifestará esta noite. Naquela noite, o pastor que coordenou a reunião e eu dirigimos para o salão com entusiasmo. Sua igreja havia feito muito para se preparar para o evangelismo. Quando chegamos, 15 minutos antes do início da reunião, percebi que um homem de aparência raivosa, que estava acompanhado por 2 guardas armados, se aproximou do pastor. Ele falou com ele em espanhol, e eu poderia dizer que não era um tom agradável. O pastor então veio até mim e disse: John, você não vai poder pregar esta noite. Eu disse: Por que não? Ele disse: Esse homem é um oficial de alto escalão do governo, e existe uma lei que afirma que você não pode pregar o evangelho no México a menos que seja um cidadão mexicano. É uma lei que dificilmente é cumprida, mas este homem insiste no fato de que a obedecemos. Se você não fizer isso, você pode ter alguns problemas sérios. Na verdade, ele quer falar com você imediatamente. Imediatamente pensei em Pedro e João, que foram instruídos pelos líderes a não pregar o evangelho, mas eles não obedeceram, pois era contrário à palavra de Deus. Então eu disse ao pastor: Não há como esse homem impedir o que Deus me mostrou que aconteceria esta tarde em oração.
Isso afetará sua igreja? Porque, se não, eu irei pregar quando ele partir. Não vim até aqui para sentar e não fazer nada. Mas se isso tiver efeitos adversos em você, então não vou pregar. Ele disse: John, este homem pode criar muitos problemas para a nossa igreja, então suponho que é melhor fazermos o que ele diz. Concordei com o conselho do pastor, e fomos até o oficial do governo. A primeira coisa que esse homem fez foi olhar-me, e em seguida perguntou rispidamente: Você fala espanhol? Não, senhor, respondi. Ele então disse: Tenho uma coisa a lhe dizer. Você só vai falar com essas pessoas sobre atividades relacionadas ao turismo. Ele então se virou e continuou a falar severamente com o pastor em espanhol, o tempo todo, enquanto os guardas armados nos olhavam com olhares muito intimidantes em seus rostos. Assim que esse oficial do governo avisou o pastor, eles foram embora. O pastor parecia muito abalado, e me desculpou por não poder ministrar, e foi ao auditório para fazer os preparativos finais para a reunião. Nesse ponto, fiquei muito chateado. Eu sabia que precisava do conselho de Deus, o que fazer era um mistério para mim. Então, saí do auditório e notei um lugar semi-privado onde eu poderia orar. Eu estava no centro da cidade, então não havia um lugar totalmente privado. Eu sabia que a maneira de receber o conselho de Deus era orar no Espírito. Então comecei a falar ousadamente em línguas. Algumas pessoas passaram, mas imaginei que provavelmente pensavam que eu era um estrangeiro andando por aí falando sozinho. Em poucos momentos, falando em línguas, a paz de Deus começou a encher minha alma. Continuei por cerca de 15 minutos e, de repente, o pensamento veio borbulhando do meu coração. Eu ouvi: guarde sua Bíblia e converse com essas pessoas sobre o maior turista que já visitou o México. Eu pulei de empolgação e gritei: é isso, é isso. Ele me disse que tudo o que eu poderia falar são atividades relacionadas ao turismo. Vou contar-lhe sobre Jesus, o maior turista que já visitou o México. Corri de volta para o auditório. Porém, o culto já havia começado e o pastor estava na frente cumprimentando a audiência. Sua esposa, que estava no fundo do auditório, disse: John, o pastor quer que você venha para a frente. Eu subi, e ele olhou-me e disse em um sussurro: Deus me disse para dizer a você para fazer tudo o que ele instruiu você a fazer. Eu então disse: gente, um funcionário do governo me disse que só poderia falar com vocês sobre atividades relacionadas ao turismo. Então, estou aqui para falar sobre o maior turista que já visitou o México, Jesus. Os crentes na multidão aplaudiram de entusiasmo. Então, preguei os próximos 60 minutos a palavra de Deus. Quando terminei, chamei à frente todos aqueles que estavam dispostos a abandonar suas próprias vidas e se comprometer com o senhorio de Jesus. Enquanto muitos se aproximavam, de repente notei um policial entrando no fundo do auditório, indo direto para a plataforma. Pensei comigo mesmo: devo salvar essas pessoas antes de ser preso. Lembrei-me de Pedro e João, que pregaram no belo portão, e foram presos antes mesmo que pudessem dizer ao povo como receber Jesus. Então, orei rapidamente com as pessoas que se apresentaram para serem salvas. Após orar com eles, percebi que o policial passou por mim na lateral do palco, e passou pela cortina traseira da plataforma. Imediatamente senti alívio, pois agora podia ministrar ao povo. Eu então disse às pessoas que elas poderiam ir com os conselheiros que ministrariam posteriormente a elas. Quando eles saíram da plataforma, notei um homem aleijado. Então ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração: ele é o primeiro que eu quero curar. Pare-o e ore por ele imediatamente. Fiz exatamente o que ele me disse, e após orar por ele, disse: agora, Senhor, por favor, largue sua muleta. Ele olhou-me como se dissesse: eu não posso fazer isso, mas com a minha nova solicitação, ele o fez. Então eu o peguei pela mão e começamos a caminhar juntos. Ele começou lento, mas foi ficando cada vez mais rápido, até que finalmente estávamos correndo juntos. O lugar enlouqueceu de euforia. Pessoas começaram a descer de todos os lados e havia centenas delas na plataforma. Muitos foram curados pelo poder do Espírito Santo. Vou mencionar alguns. Oramos por uma mulher surda, e o Senhor abriu seus ouvidos. Ela chorou tão excessivamente que sua blusa azul claro se tornou azul escuro na frente, devido à torrente de lágrimas que escorria de seu rosto. Deus curou os olhos de outra mulher e o câncer em outra. Em seguida, oramos por um menino de 5 anos e ele foi curado. Ministramos ao povo por mais de 1 hora. Era lindo e muitos choravam de alegria. A certa altura, percebi que havia pessoas com câmeras, mas não prestei muita atenção nelas. Saí do país na manhã seguinte e voltei para os Estados Unidos. Uma semana depois, o pastor voou para os Estados Unidos para se encontrar comigo. Ele disse: John,
Eu tinha que vir e compartilhar isso com você pessoalmente. Ele começou a me dizer que o oficial do governo enviou 2 agentes disfarçados para a reunião naquela noite, e suas instruções eram para me prender se eu pregasse. Eles chegaram enquanto eu orava pelo homem aleijado. Quando o viram andar, um disse ao outro: "Você acredita que isso é real?" Seu parceiro respondeu: "Eu não sei, mas vamos chegar mais perto e dar uma olhada." O pastor sabia da conversa deles, porque um de seus recepcionistas os ouviu e ficou por perto. Os 2 oficiais avançaram e testemunharam os milagres. Quando os ouvidos da senhora se abriram, um disse: "Acredito que isso é real." Então eles constataram o menino de 5 anos curado pelo poder de Deus e se entreolharam e disseram: "Isso é real." O pastor então me disse: "John, aqueles homens que vieram prendê-lo se apresentaram e pediram sua oração, e ambos foram salvos naquela noite." Desnecessário dizer que o pastor e eu nos regozijamos em meu escritório, mas não foi só isso. Ele então ergueu o jornal da cidade e me mostrou um artigo feito no dia seguinte ao nosso encontro. O artigo afirmava que as autoridades afirmavam que eu era uma fraude e tirava dinheiro ilegalmente do país, mas relataram ter visto pessoas sendo curadas e não testemunharam o roubo de dinheiro. Curiosamente, senti em meu coração não aceitar nenhuma oferta, e nosso ministério pagou a passagem de avião. Não tiramos um centavo do país para essas reuniões. Quão maravilhoso é o Espírito Santo! Como alguém pode viver esses tempos sem sua orientação? Se eu não pudesse orar em línguas naquele dia no meu quarto, e naquela noite em torno do mastro da bandeira, eu teria deixado o México frustrado, por não cumprir o propósito de Deus. O pastor não teria me deixado pregar devido à intimidação do oficial do governo. No entanto, devido à oração em outras línguas, a vontade e sabedoria de Deus, que era um mistério para nós, se manifestou. Pude interceder pelo pastor conforme a vontade de Deus, o que resultou em ele ouvir a voz de Deus, e o Senhor me deu sabedoria sobre como enfrentar a resistência. A ele seja toda a glória. Oh, como o inimigo lutou contra isso na igreja! Ele teme isso, pois está a linha direta de comunicação de Deus com seus santos e os demônios não sabem o que acontece. Há momentos em que temos situações ou desejos em nosso coração que somos capazes de articular em nosso próprio entendimento, mas muito mais. Há outros momentos em que temos situações que não podemos articular em nosso próprio entendimento, e precisamos da ajuda das palavras do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: qual é a conclusão então? Orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Construindo o nosso homem interior. Recentemente, meu coração clamou para que o povo de Deus entrasse em maior intimidade com o Espírito Santo por motivos, como os exemplos acima. Nossa resposta ao seu clamor por proximidade se tornará cada vez mais crucial. Com o passar do tempo, não será suficiente ter apenas uma compreensão das Escrituras, que até mesmo os fariseus possuíam. Devemos desenvolver sensibilidade para o que o Espírito de Deus está dizendo, e não apenas para o que ele disse. Jesus viveu assim. Ele disse: por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo, tomo decisões apenas quando ouço. João 5:30. A Bíblia Amplificada traz isso muito mais claro, dizendo: não consigo fazer nada por mim mesmo, independentemente por minha própria vontade, mas apenas quando sou ensinado por Deus e recebo suas ordens. Eu decido como devo decidir. Conforme a voz vem a mim, então decido. João 5:30. Jesus viveu com tanta sensibilidade à direção e voz do Espírito Santo que repetidamente reconheceu sua dependência. Ele disse: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. João 5:19. Novamente ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. João 14:10. Como seus seguidores, somos informados em termos inequívocos. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Assim como ele foi, mesmo assim, devemos responder ao Espírito de Deus. Na verdade, eu pessoalmente acredito que o desejo de Deus é que nos tornemos mais conscientes de seu reino do que está acontecendo ao nosso redor no mundo natural. Orar em línguas edifica nosso homem interior, para podermos ser sensíveis ao Espírito Santo. Mais uma vez, somos informados. Quem fala em língua edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. A palavra grega para edificar é oikodomeu. Sua definição pura é construir uma casa. Isso é interessante no fato de que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Paulo especificamente nos diz que vocês são o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Nós somos a sua casa. Portanto, quando oramos em línguas, estamos ampliando nossa habitação para o Espírito Santo. Estamos dando-lhe mais espaço para ocupar.
É claro que isso não ocorre no sentido físico, mas no sentido figurado, pois o dicionário Vini nos diz que esta palavra significa construir, seja literal ou figurativamente. Portanto, quando oramos em línguas, aumentamos nossa capacidade de conter sua presença e poder em nossas vidas. Estamos fortalecendo nosso homem interior para sermos mais facilmente guiados pelo Espírito de Deus do que por nossas mentes naturais. O Sr. Vini também nos diz que esta palavra é usada metaforicamente no sentido de promover o crescimento espiritual e o desenvolvimento do caráter dos crentes. Em um sentido semelhante, o apóstolo Judas nos diz em sua epístola: mas vocês, amados, construindo-se na sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20. A palavra grega para construção neste versículo é epoikodomeio. A definição desta palavra é construir sobre. Novamente, isso implica o ato contínuo de edificar nossos espíritos. Paulo disse aos crentes que eles eram o edifício de Deus e, pela graça de Deus, lançou o fundamento para levá-los a Cristo, então claramente diz: cada um cuide de como ele edifica. 1 Coríntios 3:10. Hoje, tantos espíritos dos crentes são fracos, pois não construíram seu homem interior. Eles são mais rápidos em ver as coisas pelos olhos naturais do que pelos olhos do coração. Eles são mais rápidos em acreditar no que ouvem com seus ouvidos naturais, em vez de no que o Espírito de Deus está dizendo a seus corações. Seu homem exterior domina suas vidas. Seu homem interior pode ser comparado a uma pessoa que fica sentada o dia todo no sofá, assistindo TV e comendo batata frita. Eles podem estar trabalhando diligentemente na vida e no ministério, mas seu homem interior é negligenciado. Esses crentes costumam me dizer: porque parece que nunca ouço a Deus. O motivo é muito simples. Novamente, Deus se comunica com nosso espírito, não com nossa cabeça. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Se nosso homem interior não for edificado, não conseguiremos ouvir claramente. Paulo disse aos crentes hebreus que tinha muito mais a dizer, mas não podia, visto que eles se tornaram entorpecidos de ouvir. Hebreus 5:11. Essas pessoas não precisavam de aparelhos auditivos. Antes, seu homem interior divagou para se tornar insensível às coisas espirituais. Então, em essência, esse grupo de pessoas estava fazendo exatamente o oposto de construir. Eles estavam ficando mais entorpecidos em seus corações para ouvir a palavra do Senhor. Este mesmo princípio se aplica àqueles que negligenciam a construção de seu homem interior. Sem um homem interior forte, somos prejudicados em nossa intimidade com Deus. Por esta razão, Paulo afirma com ousadia: eu falo em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14:18. Ele continua com os hebreus: mas o alimento sólido pertence àqueles que já atingiram a maioridade, espiritualmente maduros, ou seja, aqueles que pelo uso prática têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Hebreus 5:14. Observe que ele menciona seus sentidos. Estes não são os sentidos externos, mas internos. Observe também que ele nos diz que usando, ou como os estados originais, por meio da prática, fortalecemos nossos sentidos internos para discernir o que é de Deus e o que é do maligno. Assim como temos 5 sentidos naturais, temos 5 sentidos espirituais. As Escrituras nos dão uma amostra. Ao ler cada um dos itens a seguir, pergunte-se se poderia fazer alguma das coisas mencionadas com seus sentidos naturais. Isso o ajudará a concluir que os escritores estão falando de sentidos espirituais, não naturais. Paladar. Prove e veja que o Senhor é bom. Salmos 34:8. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que mel para minha boca. Salmos 119:1103. Achei as tuas palavras e eu as comi, e a tua palavra foi para mim a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Tato, saia do meio deles e se separe, diz o Senhor. Não toque no que é impuro, e eu te receberei. 2 Coríntios 6:17. Parta. Saia daí, não toque em nada impuro. Sai do meio dela, sê limpo, tu que levas os vasos do Senhor. Isaías 52:11. Olfato. Agora, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por meio de nós difunde a fragrância de seu conhecimento em todos os lugares. Pois, somos para Deus a fragrância de Cristo entre aqueles que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo. Para um somos o aroma da morte que conduz à morte, e para o outro somos o aroma da vida que conduz à vida. 2 Coríntios 2:14-16. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, oferta e sacrifício a Deus por um aroma perfumado. Efésios 5:2. Na verdade, tenho tudo e abundante.
Estou farto, após ter recebido de Epafrodito o que de vós foi enviado, um aroma perfumado, um sacrifício agradável e agradável a Deus. Filipenses 4, 18 e 19. Visão. Pois em ti está a fonte da vida, em sua luz, vemos a luz. Salmos 36, 9. Os olhos do seu entendimento sendo iluminados, para você poder saber qual é a esperança de seu chamado, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Efésios 1, 18 e 19. Pois, visto que tudo sujeitou a ele, nada deixou que não lhe fosse submetido. Mas agora ainda não vemos todas as coisas submetidas a ele, mas vemos Jesus. Hebreus 2, 8 e 9. Se portanto seus olhos são bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se o seu olho estiver ruim, todo o seu corpo ficará escuro. Portanto, se a luz que há em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Mateus 6, 22 e 23. Audição. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, pois há som de abundante chuva. 1 Reis 18, 41 e 42. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 35. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2, 7. Em relação ao nosso homem interior tornar-se obtuso e insensível ao Espírito de Deus, Jesus deixou isso claro ao dizer: portanto, falo-lhes por parábolas, porque vendo, o homem exterior não vêem, o homem interior e ouvindo, o homem exterior não ouvem, o homem interior, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo você ouvirá, o homem exterior e não entenderá, o homem interior e vendo, verá, o homem exterior, e não perceberá, o homem interior, pois o coração interior do homem deste povo está embotado. Seus ouvidos são difíceis de ouvir, homem interior, e seus olhos eles fecharam, homem interior, para que não vejam com seus olhos, homem interior, e ouçam com seus ouvidos, homem interior, para que não entendam com seus corações, homem interior. Mateus 13, 13 a 15. Os espiritualmente maduros desenvolvem seus sentidos internos para discernir as coisas espirituais, o que é de Deus e o que não é. Este desenvolvimento é determinado pelo uso ou treinamento dos sentidos do crente. Todos nós temos sentidos naturais e alguns indivíduos são mais desenvolvidos do que outros apenas por meio do treinamento. Por exemplo, existem pessoas que desenvolveram seu senso de paladar para discernir a qualidade dos vinhos. Através da prática, eles podem provar e dizer o ano do vinho, se foi uma safra inicial ou tardia, a abundância ou falta de chuva naquele ano, e assim por diante. Outros treinaram seus olhos para determinar o valor das pedras preciosas. Para o olho não treinado, a pedra pode parecer perfeita, mas o olho treinado pode dizer a qualidade do corte e da cor, o número de falhas menores ou maiores e a classificação de clareza. Existem técnicos de som, músicos, maestros e assim por diante, que treinaram seus ouvidos para ouvir sons e melodias. Eles podem dizer se um instrumento em uma orquestra inteira está fora de sincronia. Ao longo dos anos, eles treinaram o sentido da audição para reconhecer a harmonia. Existem aqueles que treinaram seu olfato. Eles podem dizer a nota de topo e os subtons de uma fragrância e nomear o ramo de flores completo de especiarias, florais e cítricos em qualquer perfume. Esses indivíduos optaram por aprimorar seus sentidos naturais. Não é que eles fossem mais talentosos, eles estavam determinados a desenvolver o que tinham. Não apenas aconteceu, eles focaram sua atenção para esse fim. A esta altura, você provavelmente está pensando em muitos outros exemplos que ilustram como podemos treinar nossos sentidos externos. O mesmo princípio se aplica ao espírito. Você pode ser um crente por anos e não desenvolver seu espírito. A Escritura nos diz que João Batista crescia e se fortalecia em espírito, Lucas 1:80. Paulo disse a Timóteo para se dedicar inteiramente ao desenvolvimento espiritual, para que o seu progresso seja evidente a todos, 1 Timóteo 4:15. Como construímos nosso homem interior? A Escritura é clara, por meio da palavra de Deus escrita, 1 Pedro 2:2, Atos 20:32, obediência à sua palavra, Hebreus 5:9, e orando em línguas, 1 Coríntios 14:4, Judas 20. A importância de desenvolver nossos espíritos. Por que é tão importante desenvolver nossos sentidos internos? Ficamos mais livres para comungar com o Espírito Santo se nossos sentidos espirituais forem desenvolvidos. Ele pode falar mais intimamente conosco em muitos níveis. Para explicar, vamos olhar novamente para o natural. Se todos os seus 5 sentidos não estivessem funcionando, seria impossível para mim me comunicar com você. Eu poderia gritar, mas você não ouviria. Dar um tapinha em seu ombro, mas você não sentiria.
segure uma placa, mas você não veria, e assim por diante. Recentemente, meu pai, que está na casa dos 80 anos, precisava de um aparelho auditivo, mas não queria. Estaríamos todos juntos conversando e jantando, e eu notaria que ele parecia estar em outro lugar. Eu levantava minha voz. Você entendeu, pai? Ele parecia confuso, como se dissesse: o que você disse? Percebi que ele não estava gostando de nossa conversa, porque seu sentido de audição estava enfadonho. Fico feliz em informar que agora ele tem um aparelho auditivo. O mesmo é verdade no espírito. Se seus sentidos estão embotados, na melhor das hipóteses, você só entende parte da conversa. Costumo ouvir as pessoas dizerem: Deus não parece falar comigo em um nível íntimo. Bem, novamente, as chances são boas de que seus sentidos internos estejam subdesenvolvidos. Devemos resolver esta questão. Deus quer falar conosco mais do que queremos ouvir dele, mas muitas vezes nós, como os crentes hebreus, tornamo-nos embotados de ouvir. Hebreus 5:11. Você fortalece o que usa e enfraquece o que não usa. Enquanto oramos no Espírito, nosso homem interior ora, e a compreensão natural ou a carne é negada. É uma forma de jejuar nosso raciocínio natural de modo a entrar em comunhão desimpedida com Deus. Eu o encorajo a não apenas orar no Espírito, mas a crer em Deus pela interpretação e treinar-se para ouvir enquanto você ora. Muitas manhãs, passarei mais de 1 hora orando em línguas. Após deixar devagar em minha mente, que é mais rapidamente subjugada se eu cantar canções de adoração, ou derramar meu coração a Ele primeiro. Acho fácil me concentrar no espiritual normalmente. A sensação de proximidade do Senhor ofusca quaisquer preocupações ou obrigações naturais. Então, descobri nestes tempos que ideias, revelações e sabedoria borbulharão em meu entendimento. Aprendi que a coisa mais sábia a fazer é escrever essas coisas enquanto oro, e então o Espírito Santo vai passar para outras coisas. Nos meus primeiros anos, enquanto orava com o Espírito, senti muita frustração porque pensava às vezes em coisas naturais enquanto orava em línguas. Por exemplo, enquanto eu orava, surgiam ideias para títulos de novos livros, um desejo de contatar pessoas com quem eu não falava há algum tempo, um presente para alguém, como gastar as finanças do ministério e assim por diante. Por fim, aprendi que isso na maioria das vezes era a inspiração e a direção do Espírito Santo. Logo comecei a tomar nota dessas ideias e percebi que, assim que eu fizesse, elas sairiam de minha mente e outras ideias iriam surgir. Eu então colocaria essas coisas em ação e veria a bênção de Deus sobre elas. Percebi que enquanto orava em línguas, o Espírito Santo não apenas trazia as pessoas ou nações à mente, mas me daria direção para as coisas que ele desejava que eu fizesse. Novamente, é uma forma de se comunicar com Deus em um nível muito maior. Vivendo no reino do Espírito. Eu pessoalmente acredito que foi assim que Paulo escreveu uma boa parte de suas epístolas. Ele fazia comentários como: pois, embora esteja ausente na carne, estou com você no Espírito, regozijando-me em ver a sua boa ordem e a firmeza da sua fé em Cristo. Colossenses 2:5. Ele não os viu com seu olho natural, porque disse claramente que não estava fisicamente ali. De novo aos Coríntios, ele declarou: pois eu, na verdade, como ausente no corpo, mas presente no Espírito, já julguei como se estivesse presente. 1 Coríntios 5:3. Como Paulo poderia estar presente e ver o que os crentes de Corinto e Colossos faziam e diziam, mas não fisicamente? Devemos lembrar que somos seres espirituais, e não há distância ou barreiras no reino do Espírito de Deus. Aqueles cujo espírito é edificado no Senhor tornam-se mais conscientes das coisas que estão acontecendo, para que possam orar ou ministrar com mais eficácia aos necessitados. Lembre-se, no capítulo anterior, o líder da escola bíblica de nosso gerente de escritório australiano escolheu o pastor chinês entre os muitos membros da igreja na foto, sem nunca tê-lo visto. Paulo simplesmente veria coisas em seu espírito que estavam acontecendo nas diferentes igrejas enquanto ele orava em línguas. Em seguida, endereça essas coisas em cartas e despacha-as. Durante minhas viagens e enquanto orava em línguas, vi coisas pelas quais meus familiares ou funcionários estão passando. Pego então o telefone e muitas vezes já fico sabendo da novidade antes mesmo de eu me contar. No entanto, porque orei no Espírito, estou preparado para o que dizer e como lidar com a situação. Enquanto estava na África, conheci um homem que era um guerreiro tribal no Quênia. Ele conheceu Jesus anos atrás e ainda permanece entre seu povo para ministrar-lhes. Seu nome cristão é John, e ele viaja periodicamente para fora da África para ministrar. Em sua viagem mais recente aos Estados Unidos, ele ficou com um casal que também conheço. Durante sua estada de 3 semanas, ele dava relatórios periódicos sobre sua família na África. Um pouco intrigado,
O casal com quem ele ficou perguntou como ele sabia tanto sobre o que estava acontecendo com sua esposa em casa, porque eles sabiam que sua família não tinha telefone. Na verdade, não havia um telefone em toda a sua aldeia na África. Ele então disse algo a respeito. Isso é o que Paulo fez com as igrejas da Ásia. Eles eram sua família no Senhor, porque ele os deu à luz espiritualmente, e quando separados, ao orar, estava com eles em espírito, observando sua ordem. Ele poderia até escrever para eles sobre seus negócios. Estou apenas fazendo o que Deus deu a cada crente a capacidade de fazer por meio do poder do Espírito Santo. É assim que acompanho as atividades da minha família, e faço isso sempre que estou longe deles. A razão pela qual dou o testemunho de João é que ele se alinha perfeitamente com a palavra de Deus. Por que devemos nos surpreender com isso? Paulo mencionou isso não uma, mas algumas vezes no Novo Testamento. Este homem africano não teve ninguém que lhe dissesse que as Escrituras não são verdadeiras, ou já faleceram, como tantos na América foram informados. Por que desistimos do que Jesus pagou um preço tão alto para prover por nós? Por que não estamos edificando nosso homem interior, para que possamos ser servos e filhos mais eficazes de nosso querido Senhor e Salvador Jesus? Não é tarde demais. Não importa se você tem 10 ou 85 anos, se você nasceu de novo recentemente ou décadas atrás. Você pode edificar seu homem interior por meio da oração em línguas e pedir a interpretação enquanto ora para que seu entendimento receba o benefício da maravilhosa comunhão do Espírito Santo. Há muito que ele deseja revelar a você. Você só precisa acalmar o seu homem exterior e aproximar-se em seu coração daquele que tudo sabe. Que convite! Não passe por isso. Questões para estudo. Primeira, você já passou por situações em que o dom de línguas o ajudou a entender melhor como Deus estava agindo em sua vida? Que iluminação, paz ou refrigério você recebeu? Segunda, o autor escreve sobre a necessidade de administrar adequadamente os mistérios que Deus revela, apontando para o exemplo de Ezequias em Isaías 39:2, e sua própria situação com um pastor conhecido. Quão importante é para você esperar no momento adequado do Senhor, para revelar aos outros o que Ele revelou a você? Existe um desejo real de impressionar outras pessoas que precisa ser controlado? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.